Às vezes eu fico impressionado de ver como falta sentido para a vida. E o que é o sentido da vida, minha gente? É aquilo que dá amarra, né? Que dá liga. É aquilo que faz a gente todos os dias ter vontade de levantar, de viver, porque um sentido está costurando a gente por dentro. E o sentido da vida, na vida do cristão, é um sentido diretamente ligado a Jesus. Eu aprendo com Ele o tempo todo. Eu vivo com Ele a minha experiência de ser quem eu sou, de me equilibrar, né? Para eu não ser tão desarmonioso onde eu vou. A violência nasce justamente no momento em que as desarmonias humanas prevalecem. Às vezes a gente se desequilibra por muito pouco. Já observou isso? Às vezes você se desequilibra muito pouco, por muito pouco. Uma dificuldade que você enfrenta e parece que tudo perdeu sentido, parece que nada mais vai para frente. Isso é um perigo muito grande. Despreparo. Às vezes o bom preparo vai dar condições para que essas pessoas venham diminuir a violência do mundo. E aí eu falo de todo tipo de violência. Que é essa violência física, de alguém que vai e agride o outro que retira a vida, mas também essas violências veladas, que são as violências comportamentais, quando você começa a objetificar uma pessoa, quando você não tem o mínimo respeito por ela, quando você explora o trabalho do outro, quando você mente para o outro, quando você o engana, quando você trai, quando você é infiel, tudo isso é violência. E ouso dizer que a violência do corpo, essa dói na hora que acontece. Agora, a violência da alma, essa às vezes dura a vida inteira. Porque existem pessoas que são violentadas todos os dias, do ponto de vista afetivo, com as palavras, não é? Como uma palavra pode agredir a gente, meu Deus? Como uma palavra pode nos ferir? Fere tanto que às vezes aquilo vira uma infecção afetiva, né? Aquilo vai virando um turbilhão dentro de você, que vai desencadeando outras infelicitações, outras insatisfações, e as desarmonias vão se estabelecendo dentro de nós. Então eu acredito que o grande esforço nosso para diminuir essa violência e dar a Deus esse lugar que sempre foi dele e deve ser, é justamente a gente tomar consciência de que o primeiro lugar de onde Deus é retirado é o meu coração e é o seu. Então, se Ele é o lugar, se o meu coração é o primeiro lugar de onde Deus é expulso, Ele precisa ser também o lugar onde Deus é recolocado. Então, ao assumir com Deus este compromisso de ser um cristão, eu coloco Deus no comando dos meus afetos e eu faço de tudo para que as minhas atitudes sejam equilibradas. Que é muito ruim quando a gente é desequilibrado, a gente acaba afastando as pessoas de nós, a gente acaba gerando solidão para nós mesmos, e no nosso desequilíbrio a gente estabelece, né, um processo que vai nos infelicitando muito. Eu acho que vale a pena a gente todos os dias ter esse cuidado. Hoje eu quero reharmonizar o que dentro de mim está precisando, aquilo que está desordenado, para que eu volte a ter o direito de me alegrar. Tem visto como a gente tem sido intolerante, né? Bem, primeiramente, o passado é uma realidade, é este tempo que já não há, né? Porque você não tem como voltar nele, você não tem como mais resgatá-lo, mas que de alguma maneira está vivo dentro de nós. Primeiramente, não existe fórmula mágica para esquecer o passado. Passado a gente vai acomodando ele dentro de nós à medida que a gente o compreende. Por que a gente não consegue esquecer? Por que tem coisas que a gente esquece e por que tem coisas que a gente não esquece? A gente não esquece aquilo que foi traumático. Ou traumatizou porque foi bom demais, ou traumatizou porque foi ruim demais. O indiferente, o meio termo, a gente não lembra. De vez em quando, se alguém fala, é verdade, a gente viveu isso, a gente foi lá, a gente viu, a gente encontrou. São as marcas. Existem fatos que nos marcam e existem fatos que não nos marcam. Aquilo que foi marca
ou porque foi bom demais, ou porque foi muito ruim, podem atrapalhar a nossa experiência de hoje. Por exemplo, se você viveu um emprego maravilhoso no passado, você era muito bem remunerado, você galgou vários postos, você foi promovido, teve uma experiência super positiva do passado em relação àquele emprego. De repente você perdeu o emprego. Você ficar preso ao tempo bom que foi, te atrapalha do mesmo jeito que ficar preso ao tempo ruim. Não é a mesma coisa que aquele que viveu uma experiência extremamente negativa do passado. Trabalhei num lugar muito sofrido, fui muito desvalorizado, fui muito maltratado, não tive reconhecimento. São duas marcas que vão ficar para a vida. Aí esse que trabalhava num lugar muito ruim conseguiu um emprego ótimo. Mas toda vez que ele está lá, naquela experiência positiva, ele corre o risco de ficar remoendo o que não foi bom lá naquele tempo. Tá vendo? Um foi marcado de forma positiva e o outro foi marcado de forma negativa. Os dois sofrem os males do passado, um porque foi muito bom e outro porque foi muito ruim. Porque quando eles se prendem àquilo que já foi, que já aconteceu, que foi bom, ele esquece de descobrir o que pode ser bom hoje. Ele esquece de se empenhar naquilo que não é tão bom, mas que pode ser bom hoje. E aquele que se prende ao que foi ruim, corre o risco de não saber saborear o que está sendo bom hoje. Você reconciliar-se com o passado é você permitir que a vida seja mais intensa hoje. Porque onde é que você coloca a força da sua vida? No que já foi ou no que está sendo? Se você coloca a sua atenção em tudo aquilo que foi bom demais no passado, você corre o risco de virar um museu. Você só lembra o que já fez. Eu já fui isso, eu já fiz aquilo, né? Você não está sendo mais. Por quê? Você está conjugando a sua vida no passado. Passado que não passa, amargura. Ou porque você queria viver aquilo de novo e não pode, fica amargurado. O tempo foi tão bom, foi tão especial estar lá, mas já acabou. Foi bom, foi especial, mas já acabou. Foi ruim demais, eu não aguentava aquilo, mas já acabou. Tudo já acabou. O que foi bom e o que foi ruim já acabou. Como é que você vai cessar o poder deste passado? Abrindo os olhos para aquilo que está sendo o presente. E viver bem o presente também consiste em abrir algumas portinhas já para esse futuro. Porque você vivendo bem o presente, você está preparando bem o seu futuro. Portanto, minha gente, muitas vezes a infelicidade, ela ocorre na nossa vida porque nós nos prendemos às experiências que já não são nossas, que já não podem ser modificadas. E tudo aquilo que não pode ser modificado, torna-se uma amargura dentro de nós. Então, se você está muito acostumado a ficar remoendo o que já foi, a ficar lembrando demais, nossa, aquilo era bom demais, aquilo era isso, aquilo era... Cuidado, porque você corre o risco de não estar na atenção daquilo que hoje está acontecendo ao seu redor. Sem ter em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje está ao teu redor. Breve, leve, certo, se despede este instante, para nunca mais pousar em tuas mãos. Pronto. Nunca mais vai pousar em tuas mãos este momento agora. Ou você vive bem esta hora, este instante, ou daqui a pouco você vai ficar amargurando, porque não viveu direito. Bem, primeiramente, o passado é uma realidade, é este tempo que já não há, né? Porque você não tem como voltar nele, você não tem como mais resgatá-lo, mas que de alguma maneira está vivo dentro de nós. Primeiramente, não existe fórmula mágica para esquecer o passado. Passado a gente vai acomodando ele dentro de nós à medida que a gente o compreende. Por que a gente não consegue esquecer? Por que tem coisas que a gente esquece e por que tem coisas que a gente não esquece? A gente não esquece aquilo que foi traumático. Ou traumatizou porque foi bom demais, ou traumatizou porque foi ruim demais. O indiferente, o meio termo, a gente não lembra. De vez em quando, se alguém fala, é verdade, a gente viveu isso, a gente foi lá, a gente viu, a gente encontrou. São as marcas. Existem fatos que nos marcam e existem fatos que não nos marcam. Aquilo que foi marca, ou porque foi bom demais, ou porque foi muito ruim, podem atrapalhar a nossa experiência de hoje. Por exemplo, se você viveu um emprego maravilhoso no passado, você era muito bem remunerado, você galgou vários
postos, você foi promovido, teve uma experiência super positiva do passado em relação àquele emprego. De repente você perdeu o emprego. Você ficar preso ao tempo bom que foi, te atrapalha do mesmo jeito que ficar preso ao tempo ruim. Não é a mesma coisa que aquele que viveu uma experiência extremamente negativa do passado. Trabalhei num lugar muito sofrido, fui muito desvalorizado, fui muito maltratado, não tive reconhecimento. São duas marcas que vão ficar para a vida. Aí esse que trabalhava num lugar muito ruim conseguiu um emprego ótimo. Mas toda vez que ele está lá, naquela experiência positiva, ele corre o risco de ficar remoendo o que não foi bom lá naquele tempo. Tá vendo? Um foi marcado de forma positiva e o outro foi marcado de forma negativa. Os dois sofrem os males do passado. Um porque foi muito bom e outro porque foi muito ruim. Porque quando eles se prendem àquilo que já foi, que já aconteceu, que foi bom, ele esquece de descobrir o que pode ser bom hoje. Ele esquece de se empenhar naquilo que não é tão bom, mas que pode ser bom hoje. E aquele que se prende ao que foi ruim, corre o risco de não saber saborear o que está sendo bom hoje. Você reconciliar-se com o passado é você permitir que a vida seja mais intensa hoje. Porque onde é que você coloca a força da sua vida? No que já foi ou no que está sendo? Se você coloca a sua atenção em tudo aquilo que foi bom demais no passado, você corre o risco de virar um museu. Você só lembra o que já fez. Eu já fui isso, eu já fiz aquilo, né? Você não está sendo mais. Por quê? Você está conjugando a sua vida no passado. Passado que não passa, amargura. Ou porque você queria viver aquilo de novo e não pode, fica amargurado. O tempo foi tão bom, foi tão especial estar lá, mas já acabou. Foi bom, foi especial, mas já acabou. Foi ruim demais, eu não aguentava aquilo, mas já acabou. Tudo já acabou. O que foi bom e o que foi ruim já acabou. Como é que você vai cessar o poder deste passado? Abrindo os olhos para aquilo que está sendo o presente. E viver bem o presente também consiste em abrir algumas portinhas já para esse futuro. Porque você vivendo bem o presente, você está preparando bem o seu futuro. Portanto, minha gente, muitas vezes a infelicidade, ela ocorre na nossa vida porque nós nos prendemos às experiências que já não são nossas, que já não podem ser modificadas. E tudo aquilo que não pode ser modificado, torna-se uma amargura dentro de nós. Então, se você está muito acostumado a ficar remoendo o que já foi, a ficar lembrando demais, nossa, aquilo era bom demais, aquilo era isso, aquilo era... Cuidado, porque você corre o risco de não estar na atenção daquilo que hoje está acontecendo ao seu redor. Sem ter em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje está ao teu redor. Breve, leve, certo, se despede este instante, para nunca mais pousar em tuas mãos. Pronto. Nunca mais vai pousar em tuas mãos este momento agora. Ou você vive bem esta hora, este instante, ou daqui a pouco você vai ficar amargurando, porque não viveu direito. Padre, há 6 meses perdi o meu pai, vítima de um câncer no estômago. Pude acompanhar os últimos dias de seu sofrimento e nunca pensei ter a força que tive. Só sei que Deus me ajudou naquele momento e enfrentei ao lado dele o que foi para mim a maior tristeza da minha vida. Por ter presenciado todo aquele sofrimento, todas as fases da doença, seu final no Hospital do Câncer de Barretos, quando ele já estava no tratamento paliativo, eu não pude me despedir dele do jeito como eu gostaria. Ele simplesmente foi piorando até entrar em estado de coma e nunca mais voltou. 6 meses já se passaram, padre, e eu não consigo sair, eu não consigo aceitar o que aconteceu. Eu ainda não consigo acreditar que ele realmente tenha morrido. E o que mais me deixa triste é que eu só consigo lembrar dele no sofrimento. A imagem de uma pessoa totalmente diferente do que ele era quando saudável. Não sei o que fazer para tentar amenizar esse sofrimento, padre. Não sei o que fazer para aceitar o que aconteceu. Eu sei que a dor vai me acompanhar para sempre.
E eu vou me acostumar com ela um dia, com o tempo. Mas gostaria que o Senhor me dissesse alguma coisa para me ajudar nessa superação. Todo processo de perda vai desencadear em nós um luto que não acontece da noite para o dia. A gente reorganiza a vida sem o outro, mas mais que isso, a gente vai ter de fazer um processo de substituição, né? Porque quando a gente acompanha, eu também vivi isso agora. A minha funcionária, a Cleo, que era mais que uma funcionária, né? Uma pessoa que eu aprendi a amar, que esteve ao meu lado em momentos tão especiais da minha vida, faleceu também. E quando eu vi a Cleo no hospital ali, no dia que ela morreu, eu estava lá, naquele hospital, aquela dor, aquela angústia. Ainda hoje, eu acordo no meio da noite com aquela cena. Então não é só a dor de vê-la partir. É também ajeitar dentro de mim as imagens que me marcaram negativamente. Porque é assim, nós somos uma esponja, né? Você está vendo, você está sentindo, você está ouvindo, você está tocando. Tudo isso é registro em nós. E só o tempo, minha filha. Eu tenho pedido muito a Deus para curar em mim aquele impacto tão negativo da Cleo no hospital, naquele processo de agonia. A mesma coisa o Deda, conversando com ele, o esposo dela, né? A gente conversando, eu sinto que o grande sofrimento dele é justamente apagar a imagem daquilo que foi tão trágico nos seus últimos dias de vida e substituir pelos momentos maravilhosos que eles viveram 27 anos juntos. O luto é assim. Você teve um filho lindo, bonito, cheio de vida e de repente você precisa olhar para ele ali acidentado, morto, desfigurado pela morte. E você precisa ajeitar dentro de você as imagens do tempo que foi bom, com aquela imagem trágica que o corpo lhe traz. Aliás, é uma faca de dois gumes, né? A gente precisa de ver o morto. A psicologia nos diz isso, que faz parte da organização do luto, você concretizar que o outro está morto, mas por outro lado é tão cruel para a gente. Eu sei não, eu acho que eu preferia ficar com a imagem das coisas boas vividas. O fato é que a gente precisa, Isabela, diariamente expulsar dentro de nós tudo aquilo que a morte deixou, para que só fique a ressurreição. E o tempo, minha filha, eu que já passei a experiência de perder uma irmã de maneira muito trágica, quando a Heloísa morreu, quando eu vi a Heloísa morta também, num acidente, desfigurada pelo acidente, eu pensei que eu nunca mais iria recuperar o meu equilíbrio emocional. A minha mãe, eu olhava para minha mãe naquele momento lancinante de dor, eu pensei, meu Deus, a minha mãe nunca mais vai sorrir. O tempo vai passando e pedagogicamente ele vai nos conduzindo pela mão. Nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos na ressurreição, os amigos que estão ao nosso lado, esse conforto espiritual que vai ser nos dado através das pessoas que estão conosco. Confie, isso passa. Você nunca vai esquecer a pessoa, a dor nunca vai embora, mas ela fica suportável. Com o tempo ela vai se transformando em saudade, uma saudade que vai deixando de machucar, e que você vai sendo capaz até de sorrir, quando você se lembra daquela pessoa que um dia Deus lhe deu a oportunidade de colocar em você, de colocar ao seu lado, dentro de você. Porque as pessoas que a gente ama, elas não moram ao lado, elas moram dentro de nós. Eu gosto sempre de dizer isso. Não basta a gente morar na mesma casa para ser uma família. Para a gente ser família, a gente precisa morar um dentro do outro. O amor é essa proeza. A gente passa a morar um no outro. E pode ter certeza, Isabela, é só uma questão de tempo e você vai começar. Pede a Deus isso, toda vez que lhe ocorrer a imagem do seu pai doente, agonizante, substitua por um momento em que ele estava feliz, saudável. E você vai vendo que Deus vai curando a sua lembrança. Todos nós precisamos ser curados. Tanta coisa ruim do ano passado que ficou dentro de nós, acontecimentos que não foram ainda metabolizados, né? Quando a gente come alguma coisa, o metabolismo daquele alimento faz com que ele se transforme dentro de nós. A gente joga fora que não presta e o bom do alimento fica circulando pelas nossas veias, provocando saúde em nós, bem-estar.
Então faça isso. Permita o metabolismo de tudo aquilo que você viveu. Transforme as realidades que foram desagradáveis em você, para você, em oportunidades que você tem de crescer, de ter um coração mais simples. Jogue fora um pouco desses fardos. Jogue fora tudo aquilo que está prejudicando a sua alegria, tudo aquilo que está lhe impedindo de ir além, de ir adiante. Retire os sapatos, olhe para os chinelos que a vida lhe deu e descubra que esses chinelos podem lhe proporcionar momentos especiais, grandiosos na sua vida. Não foi de salto alto nem de sapato bonito que a vida foi grandiosa em nós. Foi quando estávamos descalços, quando estávamos de chinelos, despojados, quando nós estávamos desprotegidos, quando nós não esperávamos pelo grande acontecimento e ele nos surpreendeu. É assim. A vida pode ser grandiosa sempre. Basta que a gente esteja despojado. O despojamento nos ajuda a hospedar a grandeza da vida. O despojamento nos ajuda a perceber o que é grandioso dentro de nós. Porque se você tem muitas expectativas em relação ao outro, você nunca encontra o outro. Você esbarra na expectativa, aí você se frustra. Ah, mas o outro não é quem eu pensei que ele era. Ele não tinha obrigação de ser. Metabolize essa frustração, permita que o outro seja quem ele é. Aí sim, talvez vá valer a pena reencontrá-lo depois, sem as suas expectativas. E estando despojados, a gente tem a oportunidade de ser só quem a gente é, e mesmo assim a gente amar e ser amados. Expectativas não proporcionam amor. Expectativas não nos permitem o amor. Agora, o despojamento sim. Eu tenho um casal de amigos, eles têm um testemunho lindo de como eles se conheceram. Ele disse que quando ela estava na casa dele, ela foi estudar com a irmã dele. Eles faziam medicina. E quando ele entrou pela sala fora, ele estava usando um pijama horroroso. E foi assim que ela o viu pela primeira vez. E ela falou, ele é o homem da minha vida. É muito bom, né? Porque ele estava só de pijama. Ele não estava emperequetado. Ela olhou para aquele homem despojado, sem muitos atributos, com aquela cara de quem tinha acabado de acordar e se apaixonou por ele. Então, o Denis tem menos trabalho. Ele tem menos trabalho. Por quê? Porque a esposa se apaixonou por um homem de verdade. Não por um personagem que ela inventou, ou não por alguém que estava cheio de apetrechos, impedindo de encontrar quem ele era. É assim. Quando nós estamos despojados, quando a gente assume o despojamento como uma proposta de vida, a gente vai encontrar e viver relacionamentos que são mais verdadeiros. A vida sem enfeite algum, a gente sem enfeite algum, só com o nosso par de chinelos, nada mais que isso. E o bonito é quando a gente descobre que a gente não precisa de muito para fazer essa vida valer a pena. Porque nesse despojamento, Deus nos ensina que há sempre uma alegria a ser recolhida muito próxima de nós. Não espere a vida ser perfeita, não. Colha essa alegria agora, no meio de tantas imperfeições, no meio de tantos acontecimentos que não são tão saborosos. Ouse encontrar esse sorriso que é possível, essa alegria que está sempre à nossa espera. Ele acredita em você. A melhor coisa que tem é a gente esquecer o que o outro nos fez de mal. Significa que você já metabolizou e já mandou embora. Também é prova de amor próprio não guardar mágoa. Quem gosta de guardar rancor precisa pensar se está tendo respeito por você. Já que rancor é um lixo emocional, faz sentido uma pessoa que se ama guardar lixo emocional dentro de si? Não. Eu liberto o meu coração para ele amar cada vez mais. Se tiver que perdoar ali, perdoa, mas mágoas não ficam por aqui não. Quando uma pessoa nos machuca, nos ofende, nos trai, a gente tem duas possibilidades. A primeira, a gente se vinga para ser feliz alguns dias. A segunda, a gente perdoa para ser feliz o resto da vida em relação a tudo.
Por isso hoje, se tiver lá alguma coisa a pedir perdão, não espere amanhã. Nós nunca sabemos quanto tempo temos. E quando a gente chega ao mundo, tudo em nós precisa ser educado. Você não nasceu sabendo ser solidária, você não nasceu sabendo amar, você não nasceu sabendo dividir. Foi aos poucos. Quando alguém observava você com amor e percebia que existia aí uma personalidade que precisava ser lapidada. A própria condição com que a gente chega ao mundo. A gente chega absolutamente individualistas. O indivíduo é aquele que por natureza não pode se dividir. Não é que ele não quer. É porque ele ainda não sabe. E a gente só erra na vida quando a gente sabe e não faz. Na ignorância não é erro. Quando você era individual, quando você não sabia sair das suas necessidades, porque fazia parte do processo normativo de ser gente, uma criança, um recém-nascido, não adianta você dizer a ele, espere que sua mãe está tomando um banho, daqui a pouco ela vem amamentar você. Imagina. O ser humano, naquela fase da vida, é incapaz de compreender qualquer regra. Tudo que nós enxergamos é uma extensão nossa. A gente não sabe amar ninguém, porque a gente não tem maturidade biológica para isso. Mas à medida em que você foi crescendo, a sua mãe olhava para você e opa, esse brinquedinho aí, você vai dividir com seu irmãozinho. Não é só seu. E você queria aquilo tudo só para você. E de repente ela foi educando a sua personalidade. E ela foi ensinando que tudo aquilo que a gente tem só tem valor quando a gente aprende a dividir. Aí num primeiro momento, a primeira lição, o primeiro processo educativo foi dividir o que você tinha. Você aprendeu a dividir o que você tinha. Tanto é que hoje, claro, alguns mais egoístas que outros, depende muito da maneira como fomos educados, mas se a gente foi bem educado, a gente tem uma facilidade enorme em repartir o que a gente tem. Mas aí depois vem uma lição ainda mais nobre e mais difícil. Que é fácil a gente dividir o que a gente tem. É mais fácil. Mas aí um dia você entendeu que a vida fica mais bonita quando você divide o que você tem, mas sobretudo quem você é. É como se acendesse uma luzinha dentro de nós e você descobrisse, pronto, esse é o significado da vida. Dividir o que tem e o que sou. E assim a gente vai se apaixonando uns pelos outros. E assim a gente vai se conquistando. E assim a gente vai criando vínculo. E a isso nós chamamos de família. Que não é só um agrupamento de pessoas, mas é um sentimento que nos ocorre. Eu sempre digo isso. Voltar para casa, você entende exatamente o que significa. Não é só voltar para um aglomerado de paredes e móveis que você reconhece como seus. Não. Voltar para casa é quando você percebe que um sentimento bom lhe ocorre quando você cruza aquela porta. Ou então quando você encontra alguém que a vida lhe deu. Não tem nem a obrigação do sangue. Porque às vezes a gente não dá sorte de ter isso dentro de casa. Não é garantia. Ser parente um do outro não é garantia de que a gente tenha vínculos. Às vezes a gente só é parente. E dependendo do parente é o pior defeito que a gente tem na vida. Não é? Não. Deus me livre de ser parente. Não, eu quero ter vínculo. Graças a Deus, eu nunca fui parente da minha mãe. Nunca fui parente do meu pai. Tive o mesmo sangue que eles. Mas não era o sangue que nos identificava. O que nos identificava era quando nós estávamos um diante do outro e a gente tinha satisfação de ser quem a gente era e dividir quem a gente era naquele momento. Esta é a maior riqueza que você vai ter na vida. Não é o curso que você fez, não é o dinheiro que você ganhou, não é o sucesso que você fez. O que vai fazer você, ao final de tudo, olhar para aquilo que você viveu
e ficar em paz, escreva, é o quanto você amou e foi amado. Eu sei que às vezes a gente passa uma boa parte da nossa vida querendo construir isso, querendo construir aquilo, querendo deixar herança para alguém. A maior herança que você pode deixar para um filho é você ensiná-lo a se amar, a ter respeito por si. Porque somente depois que a gente se ama e tem respeito por nós, é que a gente é capaz de oferecer a mesma coisa aos outros. Portanto, minha gente, esta riqueza eu lhe desejo. E se por acaso outras vierem, saiba apreciá-las assim. Porque o melhor banquete, o mais sofisticado que você pode comer na vida, é aquele que lhe coloca ao lado da pessoa que você ama. Porque em última instância, o que faz um banquete ser sofisticado não é o que comemos, é com quem comemos. Pode ser um pão com manteiga na chapa e um cafezinho com leite, ou um cuscuz, alguma coisa assim. Se a gente estiver diante das pessoas que nós amamos, não há nada mais sofisticado nessa vida. E é isso que vocês fazem. Vamos lá no show do padre, vamos. E aí vocês se aglomeram de gente que vocês amam, de amigos que a vida deu, e você identifica que isso é ser feliz. E às vezes a gente está numa pitimba danada, ninguém tem dinheiro para nada, mas a gente tem sorriso um para o outro. A gente tem alegria um para o outro. A gente tem palavras amorosas uns para os outros. Às vezes o outro está tão derrotado, você chega lá, dá uma elevada naquela autoestima, dizendo coisas boas. Não, isso vai passar. Isso é amar. Isso é ser amado. É a gente se amparar no momento em que a vida nos desampara. Sabe qual é o milagre que eu quero pedir a Deus hoje? Que você volte a se amar. Que você volte a ter respeito por você. Que você se olhe, que você se enxergue. Você ouviu essa frase? Se enxerga, mulher. Só que ela é negativa, né? Aqui hoje não. É Deus olhando para você. O que é? Você está desanimado? Se enxerga. Olha a capacidade toda que eu deixei dentro de você. Olha a grande mulher que você é. Olha o grande homem que você é e que você ainda pode ser. Se enxerga, rapaz. Enxerga, mulher, que tem muito de Deus ainda para florescer aí. Mas se você não se amar, nada vai acontecer. Porque Deus floresce os seus dons em nós quando a gente se ama, quando a gente tem respeito por nós e você oferece essa mesma coisa aos outros. Quanto mais você se ama, mais você será capaz de amar os que passarem pela sua vida. E quando eu não me amo, eu fico esperando que o outro me traga o amor que eu preciso para viver. Não é assim que funciona. Eu não posso esperar que você me dê aquilo que só eu posso me oferecer. Então eu me amo, eu me cuido, eu me respeito e faço tudo isso para poder amar melhor os que passarem pela minha vida. Então é este milagre, que a gente se enxergue, que a gente se veja como Deus nos vê, que você saia do pessimismo, que você restaure a sua autoestima, que você entenda que você é uma peça importantíssima nas mãos de Deus, e Ele não desistiu de você. Faz um milagre em mim. Ele fica difícil para ele mesmo. Se eu me acostumo com aquilo que é maléfico em mim, se eu me adapto ao meu ciúme, se eu me adapto à minha vaidade, se eu me adapto à minha inveja,
a minha intolerância. Esqueça. Você não pode esperar de mim uma transformação. E é por isso que eu preciso, volto a dizer, de pessoas que tenham o poder de me fazer enxergar as minhas adaptações. Eu fico pensando, minha gente, que toda pessoa é uma resposta ao mundo. Eu sou uma resposta. Há uma pergunta que me é feita diariamente, sem que ela seja formulada com palavras. Toda vez que eu me anuncio ao mundo, eu sou uma resposta. Hoje, numa loja que eu entro para olhar alguma coisa, eu sou uma resposta humana. Eu sou o fruto de uma história, eu sou o fruto de uma educação, eu sou o fruto de relacionamentos. Eu não sou por acaso. Eu sou uma resposta que anda, que fala, que pensa, que vive. E toda vez que eu me coloco, toda vez que eu me penso cristão, eu entro justamente nessa oportunidade que eu tenho de ser uma resposta positiva ao mundo. Sabe, de fazer a minha vida ser uma resposta que me enxerga. Uma resposta que possa ser boa de ser vista. É como quando a gente se aproxima de alguém e a gente de repente você percebe que o outro ficou feliz porque você chegou. É uma resposta que agrada, não é assim? Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas, finjo que elas não existem. É como você chegar num lugar e não cumprimentar quem está ali, porque você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então se eu não quebro as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. Que o sentido da vida, ele precisa ser cultivado diariamente. Você não pode abrir mão de cultivar um dia sequer. O quanto que é importante nós vivermos a dinâmica de arrancar de nós tudo aquilo que possa ser um obstáculo à nossa realização. Essa surpresa diária de sentir que quando a gente aceita a simplicidade como um projeto de vida, nós ficamos mais acessíveis ao outro. A gente não coloca tanta barreira para o outro chegar. A criança é assim. É fácil você se aproximar de uma criança. Até no primeiro momento ela pode te tratar com certo desdém, mas daqui a pouco você vai quebrando a barreira com ela e você se torna uma pessoa próxima. Ela ganha uma confiança em você. A criança tem um sistema que gira em torno de poucas necessidades. Nós não. O nosso mundo é muito complexo. E Jesus fala que se nós quisermos entrar no coração das coisas, no coração do mundo, nós precisamos alcançar essa simplicidade. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus entra. A gente vai se construindo assim.
Quanto mais eu permito que esse projeto de simplicidade tome conta do meu coração, maior é a possibilidade que eu tenho de ser uma resposta favorável ao mundo, uma resposta que ajude a edificar, já que existem tantas pessoas hoje não dispostas a edificar absolutamente nada. Eu, Padre Fábio, se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Minha gente, não são só as toxinas que nos viciam. O ódio nos vicia. O preconceito nos vicia. Às vezes nós não temos coragem de pegar uma arma e matar o outro como aqueles fizeram lá em Paris. Mas a gente mata o outro de outra forma. Matamos com o nosso desprezo, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Apontamos para o outro de maneira cruel e ainda nos sentimos cristãos por isso. Quando não damos ao outro a oportunidade de ser quem ele é, quando a gente o limita a ser aquele personagem que nós imaginamos. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assim. Quem disse? Você imaginou assim. E Jesus nos ensina, nós que somos cristãos, compreendemos a eternidade como uma bonita e feliz oportunidade de estar em Deus e com as pessoas que amamos. Querer e buscar esse reino de Deus já nos dá a oportunidade de começar a construir este reino aqui hoje. Porque é natural que se eu quero viver essa eternidade, se eu busco merecer essa eternidade através das minhas atitudes, eu naturalmente serei uma pessoa melhor. Quem tem como meta o reino dos céus, vive essa proeza de tornar o reino humano também muito agradável. É quando a gente escolhe a diminuir as diferenças entre nós, quando a gente se dispõe a ser um pouco mais amoroso, a responder menos com ódio. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Jesus fala que para a gente alcançar esse reino, para a gente entrar no reino que é eterno, e nesse reino que já se antecipa aqui, a gente precisa se despojar, ter um coração simples. É quando eu me disponho a não me apegar ao que é excesso. Você pode observar uma criança, a primeira compreensão que ela tem do mundo é a sua necessidade mais urgente. Ela não consegue ver além disso. O contexto de uma criança é muito simples. É um contexto muito simples, é muito direto, não tem muita complicação. À medida em que a gente vai ficando adulto, a gente vai complexificando a estrutura da nossa vida. Nós vamos tendo muitas necessidades, A gente vai construindo tantas estruturas para a gente ser feliz. Uma criança não. Solta uma criança num campo com seu pai, com sua mãe, uma bola, uma bicicleta, e o mundo está perfeito. Mas à medida em que a gente vai crescendo, nós vamos criando necessidades e a gente vai se distanciando cada vez mais da felicidade porque a gente impõe tantas condições para a gente ser feliz que fica difícil atingir essa felicidade. Nós não podemos perder, nós não temos
Nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Perder a oportunidade de fazer os nossos sofrimentos valerem a pena. E volto a dizer, se a gente não faz esse movimento da simplificação, da simplicidade, de simplificar os nossos processos, nós não vamos ser amigos de ninguém, porque nós vamos ficar sempre na antessala do preconceito, ou então na antessala do rancor, da mágoa e do ódio. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. Até para mim, não é para o outro não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus, para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Hoje nós tivemos em Paris uma manifestação de ódio, de intolerância. Quando o nosso coração está visitado por este reino dos céus, esse desejo de merecer o reino, nós nos antecipamos com as nossas atitudes. É por isso que a proposta cristã, ela é profundamente existencial, ela abarca a nossa vida. Não é uma teoria que nos coloca apenas ajoelhados diante de um altar sagrado. O cristianismo é, antes de tudo, uma proposta de ter dentro da nossa cabeça, no nosso sistema mental, um jeito de ser e de viver. Eu particularmente costumo dizer que nós cristãos somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo, pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se você tem isso, se você se dá o direito de ter isso, de descomplicar, de viver esse despojamento que te faz feliz, então está no caminho certo. Eu acho que essa é a mística que todos nós precisamos viver diariamente. Essa novidade que o ano pode representar, essa oportunidade que a gente tem de acreditar que alguma coisa pode ser diferente. Pode ser um ano maravilhoso, porque ele será maravilhoso não pelo conjunto de material do material que nós vamos alcançar. Não. Pode ser que a gente dê passos atrás, que a gente ganhe menos, que a gente opte por ter menos. Mas se a gente faz um investimento afetivo e espiritual este ano, eu quero que seja um ano onde eu vou amar muito. Eu quero estar presente na vida das pessoas que eu amo. Eu quero estar presente na vida dos meus filhos, dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe. Eu quero estar presente na vida dos meus irmãos. Eu quero estar presente na vida dos que trabalham comigo. Eu quero optar por um ano que me faça ser mais criança, ser mais simples, com menos complicações. Volto a dizer, às vezes, dentro da nossa experiência religiosa, essa hipocrisia, ela compromete todo o resultado. Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido do erro que comete, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Então vamos pedir isso, que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor
desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Ou melhor, para que a gente seja o que Deus sabe que nós podemos. Nós temos muitos dias pela frente para fazer essa faxina da alma, fora tudo aquilo que nos impede de viver a vida que realmente podemos viver. Pedir que Deus derrame sobre nós a sua bênção, que Ele possa provocar no nosso coração o desejo de viver essa santidade. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Conversando com o Maninho, né, e a Alessandra, a esposa dele, nesse tempo que nós ficamos juntos, o Maninho é médico, né, ele é ortopedista. E eu disse para ele, Maninho, você se alimenta muito mal. Pode ser assim. E ele está preocupado, está numa fase de se cuidar, mas às vezes só o cuidado de ir para fazer uma atividade física não é o suficiente, tem que mudar os hábitos. E foi nesse momento que a gente conversou e falou assim, e o que é interessante é que quando o casal muda o hábito alimentar, a vida das crianças fica mais saudável. Isso é religião, minha gente. Trazer saúde para dentro de casa. Então, quando foi viver a experiência no deserto, ele foi para mudar de vida. Uma oração que repercutia no corpo. Nas prioridades, né? O atleta que quer ser medalha de ouro, ele não pode brincar com a alimentação dele, ele não pode brincar com o sono dele, o descanso, que é importantíssimo, e não pode brincar com o treino. São 3 coisas que fazem parte da vida de um atleta: a disciplina da alimentação, do descanso e do treinamento. Aí nós queremos ser cristãos sem essa disciplina. Nós queremos viver o cristianismo sem submeter o nosso espírito à mesma dinâmica da vida física de um atleta. Eu não estou inventando isso não, viu? Aqui na carta de Tiago, ele fala justamente isso. Olha que interessante. Vou pôr meus óculos aqui, que eu já estou ficando velho, então já estou enxergando menos. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Olha que interessante. A minha experiência de ser um homem que acredita me coloca na constância dos hábitos. Constância? O que é constância? Não é a sua vizinha que tem esse nome esquisito, não. Não, nem é esquisito, não é bonito. Ah, dona Constância, não. Dona Constância é ser constante. É você estabelecer uma regra de vida que você não abre mão. Então eu sou constante nos meus hábitos. Vou fazer de tudo para no meu dia a dia eu ter a constância da vida espiritual. Isso é, não vou abrir mão da minha oração, não vou abrir mão da minha meditação, não vou abrir mão da minha oportunidade de refletir. Para mim, a vida de oração, ela passa por esses pilares. A espiritualidade, né? Ela passa pela oração, pela reflexão e pelo exercício que nós podemos chamar de relaxamento, de concentração. Aí você dá o nome que você quiser. Você ficar pelo menos um tempo recrutando a sua capacidade de se concentrar. Constância. Ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Aqui, ó, falando de estilo de vida. Não posso ter deficiência. Claro, deficientes todos nós somos, né? Nós nunca seremos perfeitos.
Mas eu preciso viver uma vida cristã que me coloque cada vez mais no equilíbrio das minhas realidades humanas e espirituais, térreas e espirituais. Por isso que quando eu digo que no meu corpo a minha fé também está expressa, eu estou falando justamente dessa vida integral. Não estou falando de uma espiritualidade que não me ajuda a mexer nos meus hábitos. Porque senão, como é que eu vou dar testemunho dessa vida de Cristo em mim, se eu não sou capaz de disciplinar a minha alimentação, gente? Eu não posso falar de vida cristã sem falar de renúncias diárias. Nós que vivemos em comunidade, não é assim que funciona? Para você dar certo com um amigo que dorme do seu lado? Meu Deus, no meu tempo de seminário, no meu tempo de vida religiosa, nós precisávamos enfrentar os nossos demônios diariamente, os demônios da convivência. Sem renúncia, nós nunca somos comunidades. Podemos até viver juntos, mas não somos comunidade. Sem renúncia, nós podemos até viver dentro da mesma casa, mas nunca seremos família. Família é o resultado de uma convivência de pessoas que aprenderam a renunciar. De nós fazermos o esforço da convivência. Então eu sei que o sofá não é inteiro meu, eu sei que o controle remoto da televisão não é só meu. Eu vou viver ao lado daquelas pessoas essa renúncia diária. Aí também, quando eu for sentar à mesa, eu preciso olhar bem o alimento que me nutre e o alimento que me dá só satisfação. Um alimento vazio, né? Quantas vezes eu já preguei sobre isso? Alimentos vazios que não têm nenhum poder de nutrição. Viram açúcar 5 minutos depois de ingeridos. Pães, né? Esse tanto de pão que a gente come, esse tanto de farinha, esse tanto de produtos industrializados. A gente tem a opção de substituir, mas a gente não substitui. Que a gente não quer mudar no nosso hábito. Nós não queremos renunciar. Eu sei que me faz mal, igual o cigarro. Uma alimentação ruim, ela nos intoxica da mesma forma como os outros vícios nos intoxicam. De outra forma, em outras instâncias, mas intoxica. Por que nós estamos morrendo tão mais cedo? Tanto câncer. Claro, a ciência diz que 30% dos cânceres, né, acho que essa é a porcentagem que eles dizem, são de origem genética. Já nascemos com a predisposição. Os outros 70% são hábitos alimentares, hábitos de vida, que não são saudáveis. Da mesma maneira como um atleta pode perder o dinamismo de tudo aquilo que poderia ser, porque não vive a disciplina que o seu esporte lhe pede. Morre antes da hora. Perde todas as possibilidades porque se perdeu de si mesmo. Aí eu perco as outras possibilidades. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha que importante a gente pedir e invocar a sabedoria diariamente. Porque a sabedoria, ela funciona como um filtro que nos ajuda a pensar o que nós estamos escolhendo. É saudável ou não? A vida que eu estou vivendo, o tanto que eu estou trabalhando, a divisão do meu tempo, ela tem sido saudável ou não? As minhas escolhas são saudáveis ou não? É a sabedoria que nos indica isso. O irmão humilde, glorie-se quando for exaltado, mas o rico deve gloriar-se quando for humilhado. Pois há de passar como a flor da erva. De fato, quando surge o sol com seu calor, logo faz secar a erva, a flor cai e a beleza de seu aspecto desaparece. Assim também acabará por murchar o rico em meio às suas lidas. Feliz aquele que suporta a provação. Aqui no caso desse rico que deixou a humildade de lado,
somos nós todas as vezes que insistimos em nos apegar aos nossos velhos hábitos. E podem até parecer uma riqueza, mas estão nos empobrecendo por trás, como se estivesse cavando um oco que depois não nos permite ficar em pé. Feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos. Essa coroa da vida que nós queremos. Esse reconhecimento da glória que essa música fala. Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. Não significa que nós vamos perder a vida aqui agora. Não. É o morrer nas pequenas coisas. É o morrer para aquilo que nos mata. O ser capaz de renunciar o pecado, as atitudes pecaminosas. Aquilo que na nossa conduta se apresenta como algo prejudicial à nossa saúde espiritual. Sim, minha gente, a vida espiritual, ela precisa ser cuidada, porque senão nós perdemos a qualidade. Ela precisa ser cuidada, porque senão ela vai murchando aos poucos. Eu preciso ter coragem, preciso ter disposição para viver essa constância, essa disciplina, essa humildade no meu dia a dia. Humildade de reconhecer que eu estou errado. De não passar por cima da vida errada que eu estou levando. Das escolhas infelizes que eu tenho feito, prejudicando a minha saúde física, que repercute na minha saúde espiritual. Eu acho interessante porque na filosofia nós temos recursos que falam disso sem recorrer ao discurso religioso. Aristóteles falava da necessidade que o homem tem de conquistar virtudes para que ele saia do fosso das misérias humanas. A gente só vence uma miséria humana quando a gente se empenha na conquista de um. Da mesma maneira como um atleta só é capaz de superar um limite que lhe é próprio depois que ele treina, até chegar ao máximo de suas capacidades. E ali, quem sabe chegando ao máximo de suas capacidades, ele esteja pronto para receber a medalha de ouro tão desejada. O objetivo de todo atleta olímpico. A nossa medalha é outra, é a satisfação. Nada pode ser mais dourado em nós do que isso. A gente está feliz com a vida que nós estamos vivendo. Você chegar ao final do dia e poder dizer, hoje eu me alimentei moderadamente, eu me nutri, eu fiz a opção por uma alimentação saudável, eu fiz a opção por pensamentos saudáveis, eu me nutri de pensamentos bons, eu evitei fofocas, eu evitei comentários depreciativos, eu não alimentei o mesquinho, o diabólico que tem prevalecido no mundo. Em mim, Deus encontrou espaço para semear o seu. Crescemos como pessoas, estamos mais saudáveis ao final de um dia. É isso que eu espero, que a gente possa conquistar a medalha da satisfação, essa medalha de ouro que nos faz ficar tão felizes sendo quem a gente é. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Olá, estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado, você que nos acompanha, você que está ligado aqui no Sistema Canção Nova de Comunicação, que já faz parte dessa história, que já participa conosco há tanto tempo, também nos divulgando e ajudando essa obra a manter-se no ar. Canção Nova não tem espaço comercial, como você já pode ter observado, você que tem conhecido a Canção Nova recentemente e você que já nos acompanha há muito tempo, ela funciona, ela sobrevive dos produtos que são vendidos aqui e também das doações. Se você quiser tornar um sócio, colaborador, os telefones estão aparecendo aí na tela, ligue, fale com a pessoa que vai lhe atender. Aqui tem atendimento 24 horas. Inclusive, se você está angustiado, precisando de uma palavra, temos também aqui
pessoas sempre dispostas a fazerem esse atendimento. Às vezes uma palavra faz a diferença na vida da gente, né? Uma palavra que nos aconselha, que ilumina o nosso caminho, a nossa mente. Muitos dos nossos sofrimentos são nutridos porque estamos pensando errado. Não podemos perder tempo, não. Eu sei do pecado que me habita, você sabe do seu. Mas é apenas um detalhe a ser observado, porque o que prevalece em mim é a graça divina. E essa é a partir do filtro dessa graça que eu olho para o meu pecado. É por isso que eu não me desanimo, porque o dia que eu começar a olhar para mim através do filtro do pecado, eu vou me tornar uma pessoa pessimista. A partir do momento que eu olhar para o outro com o filtro do pecado, eu vou me tornar uma pessoa preconceituosa, eu vou me achar melhor que ela. Agora, se eu coloco o filtro da graça de Deus, da ação salvífica de Jesus, eu começo a ter uma visão diferente da minha miséria. Eu começo a ter uma visão diferente da miséria do outro. Eu vou me sentir muito mais desejoso de colaborar do que prejudicar. Porque eu sei que a mesma fraqueza que está em mim está ali. E nós precisamos juntos promover, destravar essa ação salvífica que já está em nós, porque apesar de sermos pecadores, nós também somos redimidos. Somos novas criaturas, como dizia São Paulo. Fazemos novas todas as coisas. Sim, porque se Deus faz novas todas as coisas, eu também tenho este poder, porque foi Jesus que me disse, através dos discípulos, é claro. Eu me coloco lá naquele... Olhai para as coisas que eu faço, e podereis fazer ainda maiores. Preste atenção naquilo que eu estou fazendo, nos milagres que eu promovo, nas transformações que eu realizo. E vocês, como igreja depois, como líderes, como cristãos, poderão fazer ainda maiores. Não é fantástico isso? Então, essa conversa é comigo e é com você, viu? Que está aí à beira do caminho. Às vezes é muito parecido com Bartimeu, cego, enrolado no manto, reclamando da vida. Deus lhe quer, buscando o seu espaço no mundo. E o mais bonito, fazendo ir com você aqueles que estão parados. Porque depois que a gente é transformado, nós não vamos ficar indiferentes àqueles que estão à beira. Onde existe um ser humano transformado, ali ele estará transformando também. Porque Deus age em mim assim. Ele transforma a minha vida e me motiva a transformar a vida de quem passar. Se hoje você passou, eu tenho a graça de arrancar o manto com você. Porque eu também vivo assim às vezes, amarrado no manto dos meus preconceitos, dos meus medos, do meu pecado, da minha cegueira. E aí, a gente dá um salto, caminha na direção de Jesus, olha nos olhos dele e escuta a frase: o que vocês querem que eu faça a vocês? Que a gente veja, Senhor, que a gente ande, que a gente seja curado das nossas misérias, do nosso pecado. Porque se assim for, nada mais nos faltará. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado pela oportunidade de retirar os mantos do meu coração e de ajudar você também hoje, nessa noite, através dessa reflexão, a arrancar os seus também. Não se prenda. Não permita que os determinismos da vida, do olhar do outro, dos preconceitos, lhe privem do que Deus reserva para você.
cada vídeo desses é uma construção. E quem chega até o fim é quem ajuda a sustentar essa obra. Se esse conteúdo fez sentido, comente aí, deixe o seu compartilhamento, se inscreva, deixe o like, claro. E além disso, dá uma olhadinha nos links da descrição. Também tem outros caminhos que você pode dar uma olhada. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.